Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor e em especial a você pré-adolescente que nos dá o prazer de assistir a esta aula neste momento aí em sua casa, aprendendo a palavra de Deus. A lição que vamos estudar neste momento é a lição de número 7, cujo tema é o dom da profecia. O texto bíblico para esta lição está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10. Ainda no mesmo livro, ou carta, capítulo 14, versículos de número 1 e número 3, cujos textos eles falam acerca da variedade dos dons espirituais, e o capítulo 14 vai abordar a questão do dom da profecia. O próximo slide vai nos trazer acerca dos objetivos. O que devemos compreender a partir desta lição? Entender que a verdadeira profecia é para a edificação da igreja. Esta é uma grande verdade. A profecia é para a edificação da igreja. Vamos à introdução. O dom da profecia é uma manifestação momentânea e sobrenatural do Espírito Santo. Não é um ministério. Devemos entender que dom de profecia não é ministério. É um dom sobrenatural que o Espírito Santo dá para que a igreja seja edificada. Pois alguém, de forma equivocada, entende que ser profeta é exercer o ministério. A Bíblia não afirma isso. Próximo. Vamos agora às características do dom da profecia. A profecia deve ser julgada na igreja e que o profeta deve obedecer ao ensino bíblico. Esta afirmativa está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 29 ao 33, quando o apóstolo Paulo escreve aos irmãos que estavam em Corinto. Prosseguindo, o dom da profecia na presente era não é infalível e, portanto, é passível de correção. Como podemos compreender este enunciado? Bem, quando alguém profere algo, aquilo que está sendo proferido deve se passar pelo crivo da palavra de Deus. É necessário observar e analisar se de fato a profecia é de Deus. Portanto, a profecia, no momento atual, ela não é infalível e, portanto, é passível de ser corrigida. Cuidado, uma observação muito importante. Pode acontecer que o profeta receber a revelação do Espírito Santo e, por fraqueza, imaturidade ou falta de temor de Deus, fale além do que devia. Não é muito raro nós vermos pessoas que proferem mensagens, mas, no entanto, envolvida no calor humano, muitas vezes fala aquilo que não é de Deus. Está profetizando, mas, na verdade, por uma questão de imaturidade, esta mesma pessoa, ela pode incorrer em erros. Isso acontece quando quem profere é imaturo ou tem falta de temor, por conta disso, fala o que não devia. Vamos ao próximo. Quem profetiza deve ter o cuidado de falar apenas o que o Espírito Santo mandar. Repetindo, quem profetiza deve ter o cuidado de falar apenas
o que o Espírito Santo mandar, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O comentarista desta lição, ele traz uma observação muito importante, de algumas pessoas que, envolvida no calor da emoção, diz que não se controlou no momento da profecia ou fez algumas coisas que não devia. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali em Corinto, ele trouxe um ensinamento bastante enfático e importante. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Portanto, quando alguém emite uma mensagem de Deus, ele não faz isso de forma irracional. Ele faz isso com as suas racionalidades funcionando. Não pode fazer pela emoção e achar que tudo aquilo que vai ser dito pode ser aceito. Devemos ter cuidado. A profecia deve ser analisada. Prosseguindo. Profecia, vamos para uma definição. É bem verdade que na lição a definição de profecia aparece no terceiro tópico, mas eu fiz aqui uma mudança e preferi trazer essa definição logo no início. De acordo com o dicionário, o significado de profecia é predição do futuro feita por um profeta. É expressão vocal inspirada pelo Espírito de Deus. Se formos traduzir o que é profecia, é quando o Espírito Santo se apossa de alguém e aquele alguém profere uma mensagem de Deus. Isso é profecia. Prosseguindo, vamos agora para o primeiro tópico da lição, conhecendo-o para ensinar. Na profecia, Deus fala claramente e de forma simples para edificar, exortar e consolar. Observe 3 pilares importantes na profecia. Na profecia, Deus fala claramente de forma simples. E qual é a finalidade da profecia? Primeiro, edificar, exortar e consolar. Deus, por meio da profecia, ele usa alguém que profere uma mensagem para edificar aquela pessoa, edificar alguém. Por meio da profecia, alguém que está muito triste, ele passa a se alegrar porque ouviu a voz de Deus. Ou da mesma maneira, alguém que está desmotivado, ouve a voz de Deus para ser consolado. Essas são, portanto, as finalidades da profecia: edificar, exortar e consolar. Próximo tópico. Tópico 2. Transmitindo conscientemente a mensagem do Espírito Santo. A profecia é uma manifestação do Espírito de Deus. É concedida à igreja visando a um fim proveitoso. Essa fala, esse discurso, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, quando o apóstolo Paulo, ele descreve que o dom de profecia é a manifestação de Deus, concedida à igreja. Mas para quê? Para ter um fim proveitoso. Observe que quem profere a mensagem de Deus, ele não deve ter um sentimento egoísta. Quem profere a mensagem de Deus, ele não deve fazer isso para bisbilhotar a vida de alguém, enfim. Mas a finalidade da profecia é exatamente para o fim proveitoso. E o que é um fim proveitoso?
o crescimento da igreja aqui na terra. Prosseguindo, o apóstolo Paulo adverte os crentes a procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o apóstolo Paulo, ele trouxe esta palavra para os irmãos que estavam em Corinto. Observe que, se o apóstolo Paulo proferiu esse discurso acerca dos dons espirituais, por inferência, entende-se que lá naquela cidade, os irmãos estavam fazendo uso dos dons de forma aleatória ou de forma imprudente. Foi necessário o Espírito Santo usar o apóstolo Paulo e advertir aqueles irmãos que estavam ali. E ele diz que os crentes deveriam procurar com zelo os dons espirituais. E na sequência ele diz, mas principalmente o de profetizar. Porque Paulo, ele traz esta palavra para os irmãos que estavam ali em Corinto? Porque ele sabia que quando alguém profetiza, traz uma mensagem inteligível de Deus para a igreja. Quando alguém profetiza, desvela aquilo que está em oculto e traz à tona tudo aquilo que estava às escondidas. Mas tudo o que é feito na profecia é para a glorificação de Jesus. Letra A. O que profetiza edifica a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, os versículos 3 e 4. Portanto, são os três elementos básicos da profecia: edificação, exortação e consolação. Letra B. Na profecia, os segredos do seu coração ficarão manifestos. Assim, adorarás a Deus, publicando que Ele está verdadeiramente entre vós. Observe, mais uma vez, que o dom da profecia tem por finalidade glorificar o nome de Jesus. É bem verdade que a profecia, ela tem um fim, que é edificar a igreja. E à medida que a profecia é proferida, edifica a igreja e o nome de Jesus é glorificado. Letra C. O dom de profecia nunca deve exercer propósitos diretivos ou de governo sobre a igreja. Vamos entender este enunciado. Não se pode construir uma doutrina por meio de uma profecia. A Bíblia já descreve tudo o que o cristão deve fazer. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus para o povo. Logo, não se deve dar ouvido a doutrinas que têm por finalidade, não se deve dar ouvido a profecias que têm por finalidade doutrinar. Não. A palavra de Deus, ela é completa. Por isso não se pode usar de profecia para exercer propósitos diretivos ou governos sobre a igreja. A palavra de Deus, ela já é completa. Não há necessidade de profecias para criar uma doutrina, devido a passíveis abusos quanto ao uso do dom da profecia. Este dom está sujeito à análise e a consequente julgamento. Portanto, quando alguém profetiza, deve-se analisar
está de acordo com a palavra de Deus? Está em conformidade com a palavra do Senhor Jesus? Prosseguindo. Recomenda o apóstolo Paulo: falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Observe então que é necessário que o que proferem a profecia precisa ser observado, analisado e julgado. O dom de profecia não deve ser desprezado. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Mas despertado, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, a fim de que a igreja seja enriquecida. O dom de profecia não deve ser desprezado. O dom de profecia deve ser despertado. Mas por que não deve ser desprezado e deve ser despertado? A fim de que a igreja seja enriquecida. Próximo, tópico 3. Edificando e consolando a igreja de Cristo. O que a profecia não é? Neste tópico, nós vamos perceber o que a profecia não é. A profecia não é uma pregação. Logo, não é superior à pregação ou ao ensino. Infelizmente, algumas pessoas, por não participarem da escola bíblica, agem de maneira contrária à palavra de Deus. Infelizmente, essas pessoas que não frequentam a EBD não sabem, muitas vezes, como proceder, se o que é mais importante, a profecia ou a palavra que está sendo ministrada. Não tenhamos dúvida, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, deve-se dar toda a atenção à ministração da palavra de Deus. Logo, a profecia não é uma pregação. Por sua vez, também, ela não é o ensino. Ela os completa com o toque da inspiração do Espírito Santo. Espero que você tenha entendido. Vamos agora para a finalização desta lição. O dom da profecia pode ser muito útil na vida da igreja, mas não devemos e não podemos ser governados por ele. Ele quem? O dom da profecia. Repito, o dom da profecia pode ser muito útil. Vai edificar a igreja, vai despertar os crentes, vai alertar a um e a outro, mas não devemos e não podemos ser governados pelas profecias, e sim pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Compartilhe este vídeo. Divulgue a escola bíblica, faça parte da maior escola teológica do mundo, escola bíblica. Cresça em conhecimento, cresça também em graça, para que um dia você possa, de fato, falar desta mesma palavra para alguém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.